E a gente já conversou aqui à mesa, né, falando sobre essa questão, né, de uma colega que não veio participar porque não se sentia bonita, e o quanto isso nos pega, né, enquanto mulheres. Então, eu acho que é muito importante a gente aqui hoje, nesse dia tão bonito, né, tá tudo tão lindo aqui, eu fiquei encantada quando cheguei, né, tudo muito bonito de verdade. E o quanto é importante, né, a gente, enquanto mulheres, discutir sobre esse tema, né, o quanto isso ainda nos pega. E quando o tema da palestra ele fala sobre violência invisível, quando a busca pelo corpo ideal se torna uma forma de autoviolência, essa palavra autoviolência, ela não está aqui no sentido de culpa, né? Ela está aqui para nos mostrar o quanto, enquanto sociedade, a gente ainda tem essa cobrança, né? E a gente traz isso com a gente, querendo ou não, né? Enquanto uma sociedade extremamente machista que nós temos, nos leva a isso aqui, né? Nos leva a nos julgar umas às outras, né? Nos leva a sempre, parece que a gente está sempre competindo uma com a outra, né? Quem está mais bonita, quem está melhor, quem está isso, quem está aquilo. E o quanto a gente precisa desconstruir isso, né? Se nós soubéssemos o quanto, com a força que nós temos enquanto mulheres, se nós fôssemos mais unidas, a gente de fato dominava o mundo, né? Mas muitas vezes a gente está preocupada com a nossa aparência física, está preocupada principalmente com o que a coleguinha vai pensar da nossa aparência física, né? Tem até algumas pessoas que dizem que a mulher não se arruma para si ou para o homem, se arruma para outra mulher, né? Porque é mais ou menos isso mesmo, e a gente fica se julgando. Então é muito importante a gente discutir isso aqui. Só um pouquinho aqui, né, da minha formação, para vocês entenderem, né, de onde eu venho. Eu sou super prata da casa, né? Eu digo que eu entrei aqui na UFRN em 2004 para fazer a graduação em nutrição e nunca mais eu saí, né? Então eu fiz graduação em nutrição, especialização em qualidade de vida e saúde no trabalho e mestrado em nutrição, todos pela UFRN, e tenho uma formação em nutrição comportamental pelo Instituto de Nutrição Comportamental e sou servidora da UFRN desde 2010, né? Na verdade eu formei em 2009, em 2009 eu passei um ano como professora substituta no Departamento de Nutrição e logo em seguida entrei nesse concurso que estou até hoje. Então, de fato, eu entrei em 2004 e não saí nunca mais. Então, isso aqui é praticamente, se não a segunda, muitas vezes a primeira casa, né? Eu estou hoje como nutricionista na DTVT, né, na divisão de qualidade de vida no trabalho, e achei super legal essa programação, tá dentro do nosso mês de servidor, né? Estou até com a fardinha aqui do mês de servidor, e aproveito para convidar vocês, ainda temos muita programação até o fim do mês, então aproveito para convidar vocês também para participarem das próximas programações, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu queria levar vocês a refletirem aí um pouquinho com essa pergunta. Como eu me sinto em relação ao meu corpo? Escreva ou simplesmente pense aí em uma palavra que represente como você se sente hoje em relação ao seu corpo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma palavra? Pode falar. Assim, eu aprendi comigo mesmo, quando eu comecei a ver como mudou, né? como vinha mudando, e não é uma questão de você estar eternamente na academia, nem fazer prática, né? É que o tempo chega. Então eu decidi, eu respeito as pessoas que fazem prática, essas coisas, respeito profundamente as companheiras, mas eu decidi que eu quero estar bem na vida. Eu não quero parecer nem mais nova, nem mais velha. Eu quero parecer com os 67 anos que eu quero. Eu quero estar bem com a minha aparência, com a minha. Mais alguém quer falar uma palavra de como se sente hoje? Pode falar. Normal, todas nós.
isso desde o começo. A gente precisa entender que nós estamos inseridas numa sociedade assim desde sempre, né? Que o mais importante para a mulher é a beleza, né? Então a gente está inserida nessa sociedade e a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais. Então é importante que vocês reflitam aí como é que vocês se sentem hoje e aí no final de repente vocês repensarem, né? Essa questão de ser muito cruel com si também é muito comum da mulher, né? Uma vez eu li uma frase que dizia assim: será que o que você fala para você falaria para sua melhor amiga? Né? Às vezes acontece uma situação, às vezes é uma besteira mesmo que a gente fez, que a gente erra, né? E aí, mas é sempre que a gente se julga assim num nível, né? E se uma amiga viesse contar pra gente que fez aquilo, jamais a gente diria o que diria pra nós, pra ela, né? A gente ia acolher, ia tentar entender, mas com a gente não faz isso, né? Então, o quanto é importante também a gente começar a fazer isso. Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa violência invisível, né? Então são práticas, pensamentos e pressões que ferem, mas não deixam marcas visíveis. Então é esse pensamento aí, esse auto-julgamento interno, né? Às vezes a gente se olha no espelho e aí fala barbaridades, né? Ai, que horrorosa, que gorda, que isso, que aquilo, cheia de ruga, não sei o quê, né? Muitas vezes a gente deixa de participar de momentos por conta disso, né? Então a gente deixa de ir para a praia com o filho porque acha que não está podendo colocar o biquíni, né? Ou então não usa o biquíni, usa o maiô gigantesco porque acha que não pode usar o biquíni, apesar de estar super desconfortável naquele maiô, né? E tudo isso são coisas que a gente vai se violentando com tudo isso, né? E a gente entender que autocuidado é diferente de autoviolência, né? Uma coisa que a colega falou aqui, a gente se cuidar para estar bem naquela fase de vida e naquela idade, porque às vezes não tem relação com a idade, às vezes tem relação com a fase de vida que a gente vive, né? Se eu tive um filho, por exemplo, vai ser diferente daquela fase, né? Provavelmente eu vou ter menos tempo para me cuidar, né? Independente da idade que eu tenha. E, obviamente, a idade é um fator que realmente chega para todo mundo, né? E para nós mulheres, muda muita coisa, né? Principalmente ali no pós-menopausa, muda mesmo, muda internamente, muda o hormônio e vai mudar. E tá tudo certo, né? E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é essa cultura do desempenho hoje, né? Porque parece que não basta ter autocuidado. Eu tenho que mostrar que eu estou tendo. Não basta ser saudável, eu tenho que mostrar que eu sou saudável, né? Então não basta ir para a academia, porque eu estou me cuidando. Eu tenho que mostrar foto, eu tenho que comprar o look X, a garrafa Y, o suplemento Z, e isso tem que estar tudo nas redes sociais, porque se não tiver, eu não estou fazendo, né? Então vai ficando tudo muito difícil, né? A gente fala assim, eu não vou para a academia, eu não me alimento bem, porque é muito difícil, é muito complicado, né? Mas o básico funciona super. O problema é que a gente tem sempre que desempenhar, né? Não basta ser, eu tenho que mostrar que eu sou. E aí isso é muito complicado de fato. E nós vivemos, né, numa sociedade com uma mídia e a própria família, muitas vezes, que dificulta muito esse processo, né? Eu era uma criança extremamente magra, extremamente. Eu era o couro e o osso e cabelo, né? Eu tinha o cabelo cacheado, então eu tinha muito cabelo e o couro e o osso. E durante a minha infância inteira, minha mãe me enfiava tudo que vocês imaginassem. Bionofontora, né, que era da minha época. Todo esse negócio aí, eu sou escola, que era para comer. E eu não tinha problema de comer não, gente. Eu comia feito ferida. Comia muito, mas eu era muito magrinha. E sempre escutava isso. Essa menina precisa engordar. Essa menina não está saudável. Criança saudável é criança gordinha, né? E o oposto também eu sei que é verdadeiro, né? Quando tem uma criança mais gordinha ou adolescente principalmente, e a família ali em cima, né? Precisa emagrecer, comer esse corpo, vai arranjar namorado, né? Então é muito comum isso, até que tem melhorado bastante, graças a Deus. Ainda temos muito que evoluir, mas sempre foi muito comum esse tipo de comentários sobre os corpos uns dos outros dentro da própria família, né? A mídia nem se fala, né, gente? Isso aí, desde a minha época da revista Capricho, avalie hoje com as redes sociais, né? Então, é o que eu disse a vocês desde o começo. Está inserido na gente.
como a Giovânia falou aqui, é preciso muita coragem, né? Para a gente nadar contra a correnteza, porque é nadar contra a correnteza mesmo. E aí, a história do corpo ideal, né? O que é o corpo ideal? E aí, vocês precisam entender que é uma construção social, né? E uma indústria. O corpo ideal que a gente conhece hoje, né? Que é um corpo magro e musculoso, né? Hoje o corpo não é só magro, tem que ser magro e musculoso. Ele mudou ao longo da história, não foi sempre o mesmo, né? Se a gente olhar ali quadros antigos, esculturas, a gente sempre via o quê? A mulher mais cheinha, né? Com seio farto, porque naquela época o corpo maior, né? Era sinal de que você tinha fartura, que você comia bastante, né? Você tinha fartura na sua casa. Então o corpo ideal antigamente era um corpo maior, mais volumoso, digamos assim. E aí isso foi mudando, e muda também de acordo com cultura, né? E não é só sobre corpo, peso. Às vezes é o tamanho do nariz, que numa cultura é de um jeito, na outra é de outro, né? O tipo de cabelo, a cor da pele. Então isso muda o tempo inteiro, né? A gente já teve a época daquelas supermodelos que eram um palito em forma de gente, né? Aí depois veio Gisele Bündchen e aí a moda era ter um pouco mais de corpo, né? Não totalmente, porque ainda venhamos e convenhamos, ali não tem nada de brasileira, né? Aquele corpo do nosso padrão brasileiro, mas já tem um pouco mais de corpo, né? Tem um quadril, tem um seio, que as outras eram completamente chapadas, né? E aí vai mudando, né? E aí de repente é uma mulher totalmente sem peito, de repente é uma mulher com peitão, de repente. Aí a gente vai tentando, né? Tentando se adaptar, como se o nosso corpo fosse uma massa de modelar, né? Que a gente vai ali modelando para chegar naquele ideal. Então isso faz a gente entender que esse ideal, na verdade, ele não existe, ele é construído, né? E aí cabe a gente nadar com essa correnteza aí. Então, mídia, redes sociais, indústria da beleza e fitness, né? A indústria fitness, eu acho que é a indústria que mais cresceu nos últimos anos, né? Em todos os sentidos. Tanto de procedimentos estéticos, de suplementação, de determinados alimentos. E por que cresce tanto? Porque a gente dá moral, né? Imaginou se todas as mulheres fossem satisfeitas com o seu corpo. A quantidade de indústria que já tinha falido aí, né? Porque muita coisa a gente não falia, se nós fôssemos satisfeitas, né? E se falir, seria muito pouco, porque está tudo bem no autocuidado, né? Eu não estou dizendo que é para a gente se abandonar, né? Não é sobre isso. Está tudo bem usar o que a gente gosta, fazer atividade física, se alimentar bem. Na verdade, não só está tudo bem, como é necessário, né? O corpo é nosso templo. É através do corpo que a gente está aqui nessa vida e que a gente exerce as nossas atividades. Então, cuidar desse corpo é importante, mas não no sentido de atingir um determinado padrão, tá? E a cultura da dieta disfarçada de saúde, né? Vocês já tinham ouvido falar esse termo, cultura da dieta? É um termo relativamente novo, mas que traz o quê? Essa necessidade de que todos os corpos sejam iguais. E que a gente tente, né, atingir esse corpo igual. E aí, para isso, fazemos muitas vezes loucuras, né? Porque queremos atingir um padrão que muitas vezes não é nosso biotipo, não está de acordo com a nossa rotina, com a nossa realidade financeira, né? Porque tem um custo também tudo isso. Então, essa cultura da dieta, no começo, ela era de fato da dieta, né? Não sei se vocês estão lembrando aqui de Gabriela Pugliese, né? Essa galera dessa época era de fato, tipo assim, vamos parar de comer, vamos malhar até não aguentar mais para ter um corpo X. Aí depois de um tempo começaram a perceber que isso estava pegando mal, né? E aí começaram a fazer o quê? Dizer que isso era saúde. Então eu preciso, né, não comer muitas vezes, ou comer só determinado alimento, fazer atividade física até não aguentar mais por saúde. E aí começou a se vender essa cultura da dieta como se fosse saúde. E aí a gente compra, né? Porque se é por saúde, eu preciso fazer isso. E, gente, repito, o básico funciona, né? Não precisa disso tudo que nos é vendido, tá?
como é que a gente reconhece esses sinais de autoviolência? Como eu tenho falado aqui com vocês, isso está tão inserido na gente que muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso. Porque às vezes a gente nem faz na prática, mas a gente faz no pensamento o tempo todo. Né? Às vezes eu nem consigo na prática fazer tanta atividade física ou deixar de comer tal alimento, mas eu estou o tempo todo na minha cabeça julgando aquilo. Aí eu deveria estar fazendo tal coisa. Aí estou ali comendo um bolo no aniversário, eu não deveria estar comendo isso. E fica, né, se martirizando o tempo todo com isso. Então, sinais, né? Dietas extremas. E quando eu falo aqui de dieta, pessoal, eu não estou falando de dietoterapia. O que é dietoterapia? É quando eu preciso de uma alimentação específica para tratar uma patologia. Isso existe. Né? Às vezes a gente precisa seguir um padrão alimentar X, porque eu preciso tratar alguma doença ali. Isso é uma coisa. Quando eu falo dieta aqui, eu estou falando de dieta restritiva, que é eu restringir determinados alimentos e ou grupos alimentares da minha alimentação, simplesmente com um único objetivo de atingir o corpo X. Isso sim é um problema, né? Treinos extenuantes e sem descanso. Então, assim, tem gente que se vangloria de treinar quando está doente. Né? O corpo está ali pedindo, pelo amor de Deus, descanse. Né? Imagina quando você está com uma gripe, né? Um vírus, o corpo está ali pedindo para se recuperar. Mas não, eu tenho que ir para a academia, porque assim, eu tenho que treinar. Eu não posso deixar de treinar. Então, isso é um sinal de autoviolência. Né? Imagina isso aí internamente, o que você não está fazendo com o teu corpo? Uso excessivo de cosméticos, medicamentos e ou procedimentos invasivos. Né? Como eu falei, está tudo bem usar, né? Está tudo bem fazer um determinado procedimento estético se aquilo de fato te incomoda. Né? E aí é uma linha muito tênue entre aquilo de fato me incomoda ou estou incomodada porque eu vejo nas redes sociais que aquilo ali não é correto, que eu não deveria ser assim, que meu corpo não está certo. Né? É uma linha muito tênue. É preciso muita reflexão antes de fazer qualquer tipo de procedimento estético nesse sentido. Porque está tudo bem a gente de fato não se sentir bem com determinada situação, com determinada, vamos dizer que eu tenho um seio muito grande, eu não me sinto bem, né? Aquilo pesa, enfim, está tudo certo. Mas é de fato por você ou é pelo outro? Isso que é importante a gente refletir. E o excesso, né, gente? Tem gente que faz plástica como se fosse ali na esquina, né? Como se fosse na feira comprar banana. Então faz hoje, não gostei, faço outra, engordei mais 2 quilos, faço outra, e por aí vai. Né? Então é esse cuidado aí que a gente tem que ter. A gente vê muita gente, principalmente famosos, né, mulheres, que tem um filho, ali mesmo na cesárea já faz uma plástica, né? E já, gente, imagina, né? Vocês têm noção do tamanho de uma cesariana, né? Enquanto cirurgia para o nosso corpo. É a única cirurgia que são cortadas 7 camadas da nossa barriga. Aí você imagina, junto com isso, eu fazer uma lipo, uma plástica, para já sair dali, né? Nova em folha, como disse o ditado, né? Imagina a violência para o nosso corpo. Comparação constante com outras pessoas. Isso que eu acho que é o mais difícil da gente regular. Porque as redes sociais estão aí para isso, né? A gente está o tempo inteiro vendo a vida de outras pessoas, achando que a gente sabe o que se passa, achando que, com essas questões dos blogueiros fitness, né? Não é angústia, está tudo certo, é o trabalho deles. Mas a gente tem que entender que é um trabalho. Então não significa que aquela pessoa tem aquele corpo porque usa aquele produto X, ou porque come tal alimento, ou porque fez tal procedimento. Óbvio que não. Né? Não existe uma única coisa que vai dar o corpo perfeito. Assim como também não existe um único alimento que vai fazer você adoecer e morrer. Né? Então é um contexto. Então não é pela coisa específica. Né? Se eu trabalho com o corpo, como o caso de muitas blogueiras e blogueiras, elas vão fazer de tudo para ter aquele corpo padrão. E aí vão vender pra gente que basta, né, aquele alimento, aquele suplemento ou aquela rotina para eu ter aquele corpo. E a gente começa a se comparar. Né? E aí às vezes a gente se
né? É uma mudança de vida muito grande, é uma mudança hormonal muito grande. E aí eu vejo ali a blogueira com 3 filhos, com a barriga negativa, né? E aí eu esqueço que ela tem cozinheira, nutricionista particular, personal, massagista, esteticista, 4 babás, uma empregada, tá entendendo? Eu esqueço de tudo isso. Eu só acho que ela tem aquele corpo porque ela tem foco, força e fé e eu não tenho, né? E aí eu começo com essa história da foco, força e fé. Eu começo, não, eu não tenho, eu sou uma porcaria, porque eu devia cuidar mais de mim, porque não sei o quê. Então, assim, essa comparação, ela nos mata de fato, assim, a gente fica muito mal com isso, né? E aí a partir daí a gente começa a se auto-violentar, né? E aí a gente começa, seja fisicamente mesmo, ou seja a pior forma, que é no pensamento, porque fica ali o tempo todo, né? E o sentimento, gente, de nunca ser suficiente. Isso aí é outra coisa que eu vejo na prática e que me assusta. Né? Às vezes eu tenho uma meta específica de fato, olha, eu espelho, eu não gosto do que eu estou vendo, como eu disse, está tudo certo. E aí eu procuro um profissional, né? Eu inicio o processo de emagrecimento, mas aí parece que nunca é suficiente. Né? Eu estipulo ali algumas metas, atingo essas metas, mas não é suficiente. Porque aquele corpo ideal, ele é ideal, o nome já diz, né? E ele é muito difícil de ser atingido. E parece que quando a gente atinge, tem até gente que atinge, né? Mas parece que quando a gente atinge, aí tem mais um pouquinho. Né? A gente sempre vê isso, inclusive com coisas famosas, né? A gente viu, não tão recentemente, mas recente, uma atriz, eu acho modelo, não sei, blogueira, que morreu numa cirurgia de lipo no joelho. Então, assim, não bastava ela ter a barriga negativa, né, o corpo perfeito, ela tinha excesso de gordura no joelho. E aí, quando ela postava as fotos, as pessoas falavam mal do joelho dela. Vocês têm noção disso? Então, assim, não é suficiente, né? Ela era tipo uma vigília em termos de corpo, né? Aquele corpo ali perfeito, entre aspas. Mas tinha gordura no joelho. E aí foi fazer uma lipo no joelho, teve uma reação alérgica à anestesia e faleceu na cirurgia. Então, vocês imaginam aí, né? Imagina se a gente começa a achar que precisa atingir esse corpo, onde é que a gente vai parar, né? Porque nunca é suficiente, parece que nunca vai ser. E aí, quais são os impactos físicos e emocionais? Primeiramente, os transtornos alimentares, né? A cada dia eu tenho lidado na minha prática clínica com muitos casos de transtornos alimentares. Os transtornos de fato, né? Transtornos com CIB, né? Que a gente chama, é uma doença de fato, que aí nós temos a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, mas também o comer transtornado. Né? Então, às vezes, a pessoa não tem critérios diagnósticos de um transtorno alimentar, mas tem o comer transtornado, que são essas pessoas que, por exemplo, não comem carboidrato de jeito nenhum, né? São pessoas que, quando vão para algum lugar, levam a sua marmita o tempo inteiro, não importa onde esteja, né? A gente vê esses casos aí, às vezes é noticiado, né? Fulaninha estava no avião, aí todo mundo reclamou porque a marmita com 15 ovos cozidos, imagina o cheiro no avião. Porque tem que comer os 15 ovos naquele horário, né? Ou então também o excesso, a compensação, né? Se hoje eu fui para uma festa e aí eu comi e bebi além do que eu normalmente faço, amanhã eu preciso compensar. E aí eu fico lá 3 horas da academia, malho até passar mal, ou então passo o dia todo de jejum, né? Porque eu comi demais, ou então porque eu vou para um casamento e eu preciso caber no vestido, eu passo o dia todo de jejum. Isso é o comer transtornado, né? Ele ainda não é um transtorno alimentar de fato, mas é o comer transtornado. E uma das questões principais que a gente vê hoje em dia é o quanto essas dietas restritivas são fator de risco para os transtornos alimentares. Né? Transtorno alimentar ele nunca é causado por um único fator, né? É uma doença multifatorial. Porém, os estudos mostram cada vez mais o quanto pessoas que desenvolveram transtornos alimentares vieram de dietas restritivas seguidas. Então, quando a gente fala para ter cuidado com essas dietas restritivas, não é apenas, entre aspas, no sentido de não funcionar no longo prazo, né, etc.
consegue manter no longo prazo, porque realmente é impossível. Aí volta, aí vai, aí volta, né? Então a gente bagunça completamente o nosso metabolismo. Então ainda tem esse efeito que é importante. Ansiedade, depressão e baixa autoestima, né? As doenças mentais, elas estão aí em comum, né? E graças a Deus, uma coisa positiva, entre mil aspas, dessa pandemia foi a gente passar a olhar para isso com mais cuidado, né? Para a nossa saúde mental. Imagina, gente, a gente ficar o tempo todo nessa coisa do eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. O quanto isso gera ansiedade. E aí eu não consigo fazer aquilo, porque realmente não dá. Aí eu fico triste, né? E eu vou ficando, e isso vai mexendo demais, não só com a nossa autoestima, do ponto de vista da autoimagem, mas também do ponto de vista da autoeficácia. E o que seria essa autoeficácia? É o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer uma determinada coisa, né? Então imagina que toda a vida eu coloco um objetivo que é inalcançável, né? Então eu aqui trabalho o dia todo, com um filho pequeno, sou mãe divorciada, então mãe solo, né? Entre aspas. Aí imagina que eu quero ter o corpo da Virgínia, né? E aí eu começo, eu tenho que virar a Virgínia. E aí eu não consigo, né? Aí eu começo a achar que o quê? Que eu não dou conta, que eu sou ineficiente, que eu não consigo fazer as coisas. Isso vai derrubando a nossa autoeficácia. A gente começa a achar que de fato não dá conta. E isso eu dei um exemplo bem extremo, mas às vezes são metas que a gente coloca que não são alcançáveis, né? Então imagina uma pessoa que está extremamente sedentária, não faz nada, nenhuma atividade física. E essa pessoa acorda e resolve que ela não quer ser mais sedentária, mas aí ela resolve que ela vai correr uma maratona. Cara, ela não vai conseguir, né? Ela não vai. Mas ela acha que vai, porque é só ter força, foco e fé. E aí ela não consegue, de fato. É o primeiro treino de corrida, ela corre ali 200 metros, está morrendo. E aí o que essa pessoa começa a pensar? Eu não dou conta, não sou capaz. Isso vai mexendo com a nossa autoestima, tá certo? E o rompimento com a percepção real do próprio corpo, que o termo técnico para isso é dismorfia corporal, que é quando eu olho e eu vejo uma coisa que não existe, né? Isso acontece muito. Eu lembro que uma vez eu fiz uma atividade, inclusive no mês do servidor, uma ação do mês do servidor de alguns anos atrás, que aí no começo eu pedia para cada um desenhar como se via, né? E aí algumas pessoas vinham à frente mostrar, e foi muito chocante, assim, como algumas pessoas desenhavam ali um corpo, e quando você olhava a pessoa, não era aquilo, estava bem longe de ser aquilo, né? Então a gente começa a ter essa distorção mesmo, de achar que está maior do que de fato está, ou de achar que está mais magro do que de fato está, geralmente voltada para os extremos, né? E caminhos, quais seriam os caminhos para a gente ressignificar essa relação com o corpo? Primeiramente, o conceito de aceitação corporal e autocompaixão. Autocompaixão seria basicamente aquilo que eu falei com vocês no começo. Você diria isso para sua melhor amiga, se ela viesse lhe contar essa história? Jamais, né? Você diria para sua melhor amiga assim, hoje ela faltou à academia porque ela estava extremamente cansada, ela trabalhou o dia todo. E ela estava extremamente cansada, ela faltou à academia, ela veio contar, né? Eu trabalhei muito, eu estava muito cansada, não fui para a academia. Aí você diria para ela assim, preguiçosa, não tem foco, força e fé. Jamais você diria isso para ela, né? Mas não é isso que vem na sua cabeça quando você não vai para a academia? Como eu sou preguiçosa. Tá? Então a autocompaixão é basicamente isso, assim, a gente se olhar com mais carinho, entender os nossos contextos, entender a nossa vida, a nossa realidade, entender a nossa idade, né? Isso é um fator muito importante. Eu hoje com 39, eu não consigo, de fato, fazer o que eu fazia com 20, gente, não dá. A energia não é a mesma, a disposição não é a mesma, né? Aí por isso eu vou deitar no sofá e passar o dia todo em Netflix? Não, eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro daquela realidade, dentro daquela idade, dentro do que meu corpo entrega, né? Eu tenho uma colega aqui que faz balé comigo. Faz balé
o meu corpo não corresponde mais, eu não tenho a flexibilidade, eu tenho 40 quilos a mais. E será? Né? Será? Ai, não, ai, sabe? E aí foi justamente numa apresentação desse local onde eu faço balé que eu vi que era possível. Por quê? Porque em cima daquele palco tinha uma diversidade de corpos, de idades, de cores, de tudo. E aquilo ali me estimulou, aquilo ali me fez ver que sim, era possível. E lá estou eu. Né? Mas se eu ficar na aula me cobrando a fazer o que eu fazia com 17, 18, vai dar ruim para mim, vai. Então, assim, eu tenho que entender qual é a minha realidade hoje. Muitas vezes não consigo ir para a aula, porque o menino adoece, não sei o quê, né? Tem que trabalhar, e está tudo certo. Né? Não tem aquela frequência, não tem aquela regularidade, não tem aquela flexibilidade, né? O bailzinho do balé, né? Não fica naquela forma que a gente imagina, daquela bailarinazinha, mas está tudo certo. Estou eu lá, usando o meu corpo para fazer aquele movimento que me faz bem. Tá? E aí esse conceito de aceitação corporal é mais ou menos assim. É importante falar sobre isso, porque às vezes quando a gente fala em aceitação, a gente tem até uma terapia na psicologia que se chama terapia de aceitação e compromisso. Que ela fala mais ou menos assim, sabe aquele conceito de aceita que dói menos? Mas não é esse, tá? O aceita que dói menos é mais ou menos como se a gente aceitasse e deixa pra lá, né? O conceito aqui é o que tem pra hoje. Entende que é diferente? O aceita que dói menos é como eu disse, aceito e deixa pra lá. O que tem pra hoje é eu aceitar que hoje eu tenho esse corpo, eu tenho essa ruga, eu tenho sei lá o que for. Mas isso não significa que eu preciso continuar assim. Eu posso sim fazer mudanças para minha melhoria, para a melhoria da minha saúde, para a melhoria da minha autoestima. Mas se eu não aceito o que eu tenho hoje, e se eu não amo o que eu tenho hoje, fica muito difícil eu cuidar de mim e atingir o que eu quero. Ninguém cuida do que não ama. A gente maltrata, mas cuidar não. Então, quando a gente fala em cuidar, a gente precisa, antes de mais nada, se auto-aceitar como eu estou agora. E aí, gente, tem toda uma história por trás disso, de como eu sou hoje, né? Para cada um de vocês. Eu sempre digo que o nosso corpo, a nossa forma física, principalmente, ela conta uma história. Né? Algo aconteceu, né? Toda a nossa história está ali refletida naquela forma física. Né? Então, a gente vê, por exemplo, mulheres que trabalham no campo, né? Anos de sol o tempo todo, muito sol, sem proteção. Vão ser mulheres que têm muitas rugas. Né? E aquela ruga ali foi falta de foco, força e fé, foi falta de autocuidado. Não, tem uma história, né? Foi um trabalho que aquela mulher viveu. E por aí vai. Então, essa autoaceitação é extremamente importante para que a gente passe a, de fato, se cuidar e não se massacrar. Tá? Então, exatamente para a gente cumprir essa diferença entre cuidar do corpo e punir o corpo. Né? Muitas vezes a gente vai para a atividade física para se punir, já perceberam? Tem até a expressão, né? Na força do ódio, vou treinar na força do ódio. Não é legal isso, né? O legal é a gente treinar na força do amor, né? Para cuidar daquele corpo. Porque, como eu disse, por exemplo, é esse corpo aqui que me permite, por exemplo, ir para o balé, que é uma coisa que eu gosto, e fazer os movimentos que eu gosto. Né? Então, imagina se eu fosse para o balé, eu estou indo na força do ódio, porque eu quero ficar com o corpo X, né? Então, não é legal isso. O legal é a gente começar a mudar essa mentalidade e se cuidar por amor e não por punição. Atenção, muita atenção com os perfis que você segue nas redes sociais, gente. Muita atenção. Se vocês percebem que aquilo ali está fazendo mal, pelo amor de Deus, parem de seguir. Tá? Porque não vale a pena. Eu chamo do unfollow terapêutico, né? Não vale a pena. A mesma coisa, por exemplo, tem gente que chega e diz assim, eu sou louca por doce, e realmente a pessoa come doce demais, e aquilo ali vai trazer um problema para a saúde daquela pessoa. Aí quando você vai ver, a pessoa segue todas as docerias de Natal. Aí vai ajudar isso aí, a pessoa passar o dia todinho vendo os corpos da semana da doceria? Não vai ajudar, né? Então é a mesma coisa aqui. Imagina que você percebe que está se punindo o tempo todo, que está cuidando do seu corpo na força do ódio,
no nosso inimigo. Cuidar dele é um ato de amor, não de violência. Que possamos nos libertar das amarras do padrão e construir um olhar mais gentil para nós mesmos. E aqui eu convido vocês a pegar o celular, esse QR Code aqui, vamos ver se vai funcionar, que tem umas dicasinhas, né? 10 maneiras de amar seu corpo. Então tem um arquivozinho em PDF, que ele depois eu posso até repassar para as meninas do Sinteste para passar para vocês também, que é para quem não conseguir, que ele mostra que vai dando ali 10 passo a passos, né, de coisas que você pode fazer para voltar a se amar. E o quanto isso é importante, né? Porque às vezes a gente já deu certo, ótimo. Às vezes a gente já se perdeu nisso aí, a gente não consegue mais se amar. A gente só vê defeito, a gente só vê o que não funciona mais, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo, aí a gente começa a comparar, né, com o que fazia, com como era, e só vê aquilo que não funciona mais. Mas funciona ainda tanta coisa, e tem tanta coisa que funciona melhor, até pela nossa maturidade, né? De enxergar aquilo, de não querer fazer coisas que não estão no nosso alcance pela própria maturidade. Tá? Então eu recomendo muito que durante essa semana vocês vão seguindo aí esse passo a passo, de repente cada dia faz uma coisa dessa listinha, dessas 10 maneiras de voltar a se amar. E é isso. Muito obrigada.